compartilhar com os irmãos na reflexão desta noite. A porção da palavra de Deus se encontra lá em Lucas, capítulo 18. Eu estarei lendo até o verso 8. Lucas 18, do 1 ao 8. Diz o seguinte: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo aquele juiz, se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Oremos. Deus e Pai, fala aos nossos corações nesta noite, ó Pai. Eu clamo a Ti, Senhor, que Tu me uses simplesmente como um instrumento nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Encontrará o Filho do Homem quando vier. Ele encontrará fé aqui na terra. Fé é uma palavra tão pequena, mas com um significado tão grande. Fé é uma palavra que com apenas 2 letras, uma consoante e uma vogal, significa tanta coisa nas nossas vidas. Em especial a nossa fé, que nós muitas vezes clamamos a Deus por ela: Senhor, dá-me mais fé. Essa fé ela é praticada em meio às tribulações, em meio às dificuldades. Essa fé ela é praticada em meio às dores que nós passamos, em meio às circunstâncias que a gente não entende. É nesse momento que a gente precisa praticar a nossa fé. Passados-se os anos, e a gente pode ver com uma intensidade bem grande o número de evangélicos, ou dos que são ditos evangélicos, tem crescido ano após ano. Pesquisas do IBGE mostram isso. O que você é? Eu sou evangélico. Eu sou crente. Já se diz até um ramo da pesquisa que tem aqueles evangélicos não praticantes. Meio contraditório você querer comparar essa situação com os católicos não praticantes. Os evangélicos a cada dia têm crescido o número constantemente. Parece que meio que virou ibope você dizer: eu sou evangélico, eu sou protestante, eu sou cristão, eu sou crente. Seja lá o que você faça, seja lá qual for a sua profissão, e a gente consegue ver, às vezes, coisas até absurdas e contraditórias. Mas o número de pessoas ditas evangélicas tem crescido constantemente. A fé que o mundo precisa. Essa fé que nós precisamos praticar. Essa fé que nós precisamos enfrentar constantemente, vivenciar. Essa fé ela foi relatada aqui nesta parábola que Jesus deixou
para os seus discípulos, deixa para cada um de nós, é relatado através de um juiz que não temia Deus, não acreditava em Deus, mas através da insistência daquela mulher, Deus terminou atuando através da vida mesmo de uma pessoa que não temia Deus. A fé que nós precisamos, quando vier o Filho do Homem, porventura, Ele achará fé aqui na terra. Quando Jesus voltar, Ele achará fé através da vida de cada um de nós, nas vidas de cada um de nós. Vivemos numa época em que, infelizmente, há essa contradição entre os ditos evangélicos que aumentam a cada dia, mas ao mesmo tempo aquelas pessoas que elas perderam a sua fé. Pessoas que vivem uma apostasia, não acreditam mais em Deus, não acreditam mais na ação de Deus, acreditam talvez até que Deus criou o mundo, mas o mundo está aí perdido e largado de qualquer maneira. Pessoas que colocam situações para justificar de que Deus não age mais. E a gente leu lá no Salmo 77, um versículo que eu gosto muito, que fala: recordarei os teus antigos milagres. O Deus que a gente professa, meus irmãos, meus amigos, o Deus que a gente crê, é um Deus que Ele realizou milagres antigos, mas Ele continua realizando, operando milagres até o dia de hoje, conforme a sua vontade. O maior milagre que Deus opera continuamente é através das nossas vidas, através do nosso agir, através de nós sermos participantes do agir de Deus, como a gente pôde ver no tema central do aniversário da nossa igreja. Deus age através de cada um de nós, e esse é um grande milagre que a gente precisa para enfrentar, para vivenciar a fé do qual tanto nós precisamos. O mundo precisa de uma fé que nos faz crer na palavra do Senhor. Nós precisamos de uma fé que nos faz crer nesta palavra do Senhor, crer que o Filho do Homem, Ele tem poder. Lá em 1 João, capítulo 1, de 1 a 3, fala: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Também lá em João capítulo 20, verso 30 e 31 fala: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Nós precisamos de uma fé para poder nos fazer crescer e crer na palavra do Senhor constantemente. Porventura, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé aqui na terra? Essa fé que nós precisamos crer que a palavra de Deus é viva, é eficaz. Deus nos fala através da palavra registrada até nós, a Bíblia. Mas será que nós estamos vivendo esta realidade? Quanto tempo nós temos dedicado das nossas vidas, das nossas correrias, da loucura do tempo que a gente vive? Quanto tempo nós temos dedicado à leitura e o estudo da palavra de Deus
que é viva, é eficaz, penetra profundamente nos nossos corações. A gente sabe disso. E essa fé ela precisa ser vivida através da palavra que é viva e é eficaz nas nossas vidas. Fé. Em alguns momentos da nossa vida, em momentos que a gente tem vivenciado aqui como família memorial, nesse mês de janeiro, um mês tão difícil, e a gente tem que viver a nossa fé. Momentos que a única saída que a gente tem é ter fé. É o momento ápice das nossas vidas, é crer na palavra de Deus, que é viva e é eficaz. Crer que Jesus voltará para nos fazer justiça. Aqui no início da parábola fala, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam. Presta atenção aí na sua Bíblia. Eu grifei aqui na minha. Orar sempre e... Fechar a Bíblia? Orar sempre e vigiar? Não. Orar sempre e nunca... Alguém tem a minha tradução aqui, que bom, né? E nunca desanimar, vigiar constantemente. A gente não deve viver desanimado. Através da fé que a gente precisa, que o mundo precisa, que nós como cristãos precisamos, a gente precisa não participar do grupo, do rol dos desanimados. Vocês sabem qual é esse grupo? É aquele grupo que fala, isso não vai dar certo. Isso nunca deu certo. Não adianta. Parece aquela raposinha do desanimado, né? Eu te disse. E depois quebra a cara. Eu te disse que não ia dar certo. E parece que torce para dar errado. E Jesus contou essa parábola para que a gente nunca desanimasse. Para que através da nossa fé nele, nós possamos enfrentar as tribulações da vida. Enfrentar situações que a gente precisa viver. Mas sem desanimar. Porque no mundo nós teríamos aflições. Mas tem de bom ânimo. Esse bom ânimo que nos é desafiador em meio ao momento que precisamos vivenciar a palavra que nós estamos estudando esta noite. Tão pequena esta palavra, com significado tão grande. Nesse momento de tribulação, é o momento que nós precisamos vivenciar a nossa fé. Porventura, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. O mundo precisa dessa fé. Nós, como cristãos, precisamos dessa fé. Uma fé que nos leva à presença do Senhor. Uma fé que nos faz aproximar mais e mais, constantemente mais dele. Muitas vezes os problemas, os nossos problemas, talvez você já passou por situação, como eu também, a gente termina tendo que levar uma causa à justiça. E a gente leva aquela causa à justiça. E a gente, como eu acho que eu já contei um testemunho pessoal aqui, uma advogada amiga nossa, família, já veio aqui na igreja algumas vezes e eu tinha uma causa que eu fiquei lutando quase os 2 anos que eu tinha de prazo para ter coragem de colocar a empresa que eu trabalhei na justiça. O nosso Deus nos desafia, o Deus justo, a fazer a busca pela justiça. E eu fiquei numa crise comigo mesmo, eu não queria fazer aquilo. E essa amiga, advogada, trabalhando na minha vida, e ela me convenceu. Uma boa advogada. Semanas antes daquela causa, levar a juíza, ela falava, pastor, ora para que caia lá numa vara
com uma juíza. Porque a mulher ela tem um coração mais voltado para o empregado. E os homens geralmente têm o coração mais voltado para o empregador. Pela experiência prática dela como advogada, a oração dela era nesse sentido. E às vezes a gente como cristão, falta-nos a fé de entregar completamente nas mãos de Deus. E eu na minha ingenuidade, Senhor, faça com que aquela causa caia na mão de uma juíza. E assim foi, ela me ligou depois de uns dias e falou, pastor, tenho uma má notícia. Caiu na vara que é um juiz. Eu falei, Elaine, que seja feita a vontade de Deus. Sendo que antes dela passar esse e-mail para mim, ela buscou nos contatos. E ela escreveu para um outro Davi, que o nome é David. É como é o meu nome também, mas David geralmente só as cobranças que me chamam de David. Então, o David, nosso amigo também, em comum, ela escreveu esse e-mail para o David. E o David respondeu para ela, Elaine, eu creio que esse e-mail é para o pastor Davi. Mas eu acabei lendo o e-mail porque eu queria entender o e-mail assim que eu li, que eu entendi que não era para mim. Mas eu quero te dizer, para você entregar essa causa inteiramente nas mãos de Deus. E aquilo veio como um tapa na cara, e ela, quando me ligou para falar isso, ela falou, como Deus age. E o David me respondeu isso. Eu falei, mas essa realmente tem que ser a nossa postura. E assim, deu seguimento. E as pessoas da área do direito, ela falou o seguinte, que quando uma causa cai numa vara, aquela vara ela é daquele juiz, a vara 50 é daquele juiz X. Dificilmente é trocado um juiz. Praticamente ele só sai se ele for transferido para um outro lugar ou se o juiz morrer. E a vara vem outro juiz. Mas na semana, e creio que alguns dias antes daquela causa que eu tinha na justiça, ela me ligou e falou, tenho boa notícia agora. Não me pergunte como, mas é uma juíza que está lá na causa. É uma juíza que pegou a causa. E no final das contas, não é porque foi uma mulher ou porque foi um homem, mas eu creio que Deus ia cumprir a vontade dele. Mas isso aconteceu para a gente entender que muitas vezes o modo como a gente ora, a forma como a gente atua, o modo como a gente coloca diante de Deus, a gente fala que tem fé. Eu tenho fé. Mas Senhor, eu preciso resolver isso, e o caminho para resolver é o seguinte, é esse. Senhor, tem o plano A aqui, se não der certo o plano A, eu já tenho o plano B aqui engavetado, ó. Tem o plano C, tem o D, tem o E, tenho até o Z, caso o Senhor esteja na dúvida, mas eu tenho fé que Tu vais cumprir a Tua vontade. A gente ri, mas às vezes o modo como a gente vive no dia a dia, às vezes acontece dessa forma. Há pessoas que se comportam dessa maneira. E a gente, às vezes, vê pessoas que vivem numa falta de fé, vivem uma vida se deixando levar pelas ondas. E às vezes pessoas que nem mais pronunciam o nome de Deus. Pessoas que talvez têm fé, mas fé em qualquer coisa. E tem dificuldade de pronunciar o nome de Deus. Eu creio que Ele vai fazer. Eu creio que o cara lá de cima. E a gente não sabe o que está falando muitas vezes. Uma fé que precisa ser vivenciada por cada um de nós. Uma fé que nos leva à presença do Senhor. Uma fé que nos leva a admitir a soberania de Deus. Uma fé que nos leva a reconhecer a sua misericórdia, a sua justiça, o seu poder. Uma fé autêntica que nos leve até
a presença do nosso Deus. Porventura, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé aqui na terra? Nós estamos persistindo em orar. Nós estamos permitindo sermos animados diante das dificuldades a cada dia. Nós precisamos viver esta fé. O mundo precisa desta fé. Nós, como crentes, como conhecedores da palavra de Deus, precisamos da fé que nos faz viver diante desse Deus. A necessidade do momento muitas vezes leva as pessoas a fazerem pedidos a Deus de diversas formas, de diversas situações. Mas somente a fé autêntica nos leva a vivermos diante dEle. Viver diante de Deus é continuar firme, ainda que. Continuar firme, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha confiança. Nós precisamos de uma experiência de fé diante de Deus, ainda que aconteça situações que fogem ao nosso controle. Ainda que as provas que nós estamos passando, como nós estudamos hoje pela manhã, na escola da vida, venha antes da lição. Ainda que você esteja passando por esta prova, nós temos que viver uma vida de fé. O mundo precisa da fé que nos faz esperar a volta do nosso Deus. Essa fé, essa palavra tão pequena, com um significado tão grande, com um modo tão difícil de ser vivido, porque nós só vivemos a fé quando tudo está mal. Quando está tudo bem na tua vida, você não precisa praticar a fé. Mas a fé vem naquele momento ápice de dor, de sofrimento, de lágrimas, de vazio. Aí você tem que viver esta fé que o mundo precisa. Esta fé que nós precisamos para nos levar a crer constantemente na palavra do Senhor. Esta fé que nos leva a buscar a presença do Senhor. Esta fé que nos leva a viver diante dEle. Independente das circunstâncias que nós estamos vivendo no dia de hoje. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé aqui na terra? Que a tua fé, ela possa ser desenvolvida constantemente. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos nessa noite.